Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui, em meio a essa natureza maravilhosa do Parque Ibirapuera, em São Paulo, me conectando com essa fonte de vida, com essa natureza que faz parte da nossa essência. É muito gratificante estar aqui, em comunhão com a natureza e com o divino que se manifesta através dela. Tô até aqui tomando uma aguinha de coco que eu comprei, coloquei na garrafinha para eu poder tomar aqui enquanto eu gravo para vocês. Ai, é muito bom. Muito bom. Nossa. Como a natureza é maravilhosa, né? Muito bom. Então vamos então para o dia 22 de Uma Vida com Propósito. Hoje, no dia 22, nós iniciamos o terceiro propósito do livro, que é o propósito de que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraem dele a nutrição, que é o que eu falei. Nutrir esse relacionamento vertical para que esse relacionamento vertical nutra o relacionamento horizontal. Então deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraem dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Colossenses 2. Então vamos então para o dia 22. Criado para se tornar semelhante a Cristo. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Desde o princípio, esse era o sonho de Deus para você, que a sua essência refletisse a essência dele, que a sua vida parecesse cada vez mais com a vida de Cristo, que é a vida que Jesus viveu. E aqui sem religiosidade, né? Se pegarmos a vida do Mestre Jesus e pegarmos o caráter de Cristo, Deus quer, assim como a imagem do seu Filho, que você molde o seu caráter cada vez mais para que só se torne semelhante ao dele. Frequentemente as pessoas elas usam expressões como tal pai, tal filho. Não é assim? Quem aqui tem filho? Ah, tal pai, tal filho, olha ali, igualzinho. Para se referir a essa semelhança familiar. E quando as pessoas veem em meus filhos a minha imagem, isso me agrada. Da mesma forma, Deus também quer que seus filhos, que nós refletimos essa imagem e semelhança dele. Imagina que honra você refletir a imagem e semelhança do Criador. Que coisa mais linda! Mas para isso há um trabalho. Quando a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, do Criador, isso significa que nós carregamos aspectos divinos dentro de nós. Todos nós somos seres humanos. Nós temos dois aspectos: o aspecto do ser, da essência divino, e o aspecto humano. Então todos nós carregamos esses dois aspectos, mas esse aspecto mais divino em nós, essa imagem divina em nós, mais pura, mais genuína, mais alegre, mais amorosa, muitas vezes ela foi ferida em nós ao longo da nossa vida. Não destruída, mas distorcida ao longo da nossa vida, por conta das dores que a nossa alma carrega, por conta dessas emoções que não foram curadas, desses traumas emocionais. Tudo isso faz com que essa nossa real identidade, ela fique distorcida, ela fica corroída, não destruída, tá, gente? Mas distorcida. E Deus quer que você restaure essa sua identidade.
Deus quer que você restaure a sua essência mais divina e mais pura e mais amorosa. Deus quer que você restaure essa sua real identidade, que é a imagem e semelhança dele. O seu passado não te define, as suas dores não te definem, essa culpa que você carrega não te define. Esses medos que você carrega não te definem. Os seus traumas, essa raiva que há dentro de você não te define. Porque há dentro de você um aspecto mais divino. Há dentro de você bondade, humanidade, amor, genuidade. Há dentro de você pureza. Há dentro de você o divino. Esse aspecto mais elevado e divino e amoroso. Há dentro de você. E Deus quer, o Criador quer que você restaure dentro de você essa sua essência mais pura e genuína e divina e amorosa. Mas cuidado, porque quando a Bíblia fala que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso não quer dizer que você é Deus, de forma alguma. Jamais isso irá acontecer. Jamais nós como criaturas, jamais vamos ser o Criador. Jamais vamos ser o Criador. Então cuidado para você não querer entrar nessa síndrome de querer ser Deus, de querer controlar tudo, porque o desejo de ser um Deus, ele manifesta-se todas as vezes que a gente quer estar no controle de todas as coisas, no controle de todas as circunstâncias, no controle do nosso futuro, no controle das pessoas ao nosso redor. E eu falo assim por mim, porque eu nunca fui uma pessoa controladora nas minhas relações, mas eu sempre, assim, tinha esse aspecto de querer controlar o meu futuro, sabe? Quem aqui também é assim? Tem aquela síndrome de querer ser Deus, de querer estar no controle das circunstâncias, do que te acontece, do que vai te acontecer, do futuro e de como que a sua vida vai se desenrolar. E eu tinha muito isso, eu ficava planejando na minha vida tudo isso que iria se desenrolar nessa questão de querer estar nesse controle sobre as circunstâncias que me aconteciam. E isso é muito comum quando a gente quer estar no controle de tudo que nos acontece, e essa síndrome também de querer ser perfeito, né? Mas só Deus é perfeito, gente. Essa busca pela perfeição, ela é inatingível. Porque perfeito mesmo é só o Criador em tudo que Ele faz. E quando a gente faz algo de perfeito, não somos nós que fazemos, mas Deus através de nós, porque só Deus é perfeito em tudo o que faz. Então não busque ser perfeito, não busque. Isso é algo assim, é um sofrimento à toa. É um sofrimento. E eu falo por mim também, porque eu tinha isso de ser muito perfeccionista com tudo o que eu fazia. Mas perfeito mesmo é só Deus em toda a sua criação. E aqui, gente, eu estou assim, num ambiente que é totalmente fora do meu controle, Eu estou em meio à natureza, num parque. Não tem como eu controlar o avião que passa, não tem como eu controlar as pessoas falando, não tem como eu controlar os ruídos, a natureza falando também. Então é simplesmente soltar o controle e confiar. E ainda também não estou com lapela. Mas Deus não quer que você seja um Deus. Deus quer que você seja santo, que você assuma valores, atitudes e caráter próprios dele, com um coração que reflita bondade, coragem, compaixão, humildade e verdade. Deus não quer que você esteja no controle. Deus não quer que você seja perfeito. Deus não quer que você seja um Deus. Deus quer que você seja inteiro e íntegro. E que tenha um coração que reflita o coração dele, que reflita esse caráter dele. Crescer espiritualmente é crescer em caráter. O objetivo de Deus para você não é conforto, é crescimento. Assim como tudo na natureza, todas essas árvores aqui, um dia elas foram apenas uma sementinha que foram plantadas e se desenvolveram. Então, busquem fortalecer as suas raízes para que elas possam nutrir e florescer frutos na sua vida. Busque crescimento. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada
a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Que lindo isso, né? Que lindo finalizar o ano e iniciar esse novo ano a partir de uma nova vida, a partir de novas condutas em que o caráter de Deus ele possa se refletir através de nós. Mas esse crescimento não quer dizer que Deus está construindo uma vida confortável a você. Ele está construindo uma alma forte, um caráter estável, um coração capaz de amar, de perdoar, um espírito capaz de atravessar as tempestades sem perder a essência. É por isso que os desafios, eles nos amadurecem. As dificuldades, elas nos transformam. Esse tempo de espera, eles nos fortalecem. Eles são a nossa preparação. Essas perdas, elas nos aprofundam. E essas decisões, essas escolhas diárias, elas nos moldam. Então esse crescimento era para fortalecer a nossa alma, moldar o nosso caráter. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que no que você está conquistando. Porque a intenção divina sempre foi essa, formar o caráter de Cristo em você. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Então essas características de Cristo, elas não são produzidas por imitação. Mas por habitação, através do Espírito vivo de Deus em nós, que reflete a partir dessas nossas escolhas diárias, dessa nossa conduta. 3 movimentos são essenciais para nos tornarmos mais semelhantes ao Criador. E Rick Allen, no livro, nos compartilha 3 ações internas que nós devemos fazer para nos tornarmos mais semelhante a Deus. E a primeira é: deixe ir a velha forma de viver. Deixem ir embora a velha forma de viver, soltar esses padrões antigos, essas crenças limitantes, esses hábitos destrutivos, essas reações automáticas, agir mais pelo medo, pela raiva, pela culpa, ao invés de agir pelo amor. Então deixem ir embora essa velha forma de viver. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Então deixem ir embora esse velho estilo de vida. O segundo é renovar a mente, trocar essas velhas narrativas, essas historinhas, transformar os seus pensamentos, a sua perspectiva, a forma como você enxerga a vida, ver a vida sobre novos olhos, permitir que Deus transforme a sua perspectiva de vida. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Romanos 12. E a terceira é revestir-se de novo caráter. Criar novos hábitos, novas atitudes, novas condutas, novas respostas. É a prática diária daquilo que você deseja se tornar.
O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Muito lindo isso. Revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Você foi criado para ser semelhante a Deus, na forma de viver, na forma de pensar e nas suas condutas, nos seus hábitos, na forma como você age. Mas assim como as sementes que eu falei dessas árvores, crescimento espiritual exige constância, tempo e intenção. Exige intencionalidade. Você não cresce sozinho. O crescimento espiritual, ele não acontece no isolamento. Você precisa de relacionamentos. Você precisa de pessoas que confrontam com amor a você. Você precisa que as pessoas te apoiem. Você precisa de pessoas que revelem as suas sombras, que revelem a sua luz. A maturidade espiritual é um movimento de amor e só se aprende a amar amando. Não existe Cristo vivo formado em nós sem convivência. E tornar-se semelhante a Cristo é uma jornada de toda a vida. Você é obra em construção. Você é uma obra viva, uma obra contínua. E o Espírito trabalha em você todos os dias, desde que você permita, desde que você abra o seu coração. E Ele continuará trabalhando até o fim dessa sua jornada. E um dia, quando o véu cair, quando a vida se abrir diante de você, quando você finalmente ver como o Criador é, a transformação será completa. Mas até lá, há uma jornada, há uma caminhada com paciência, com entrega, com esperança, com confiança, com a certeza de que Deus está formando algo precioso dentro de você. Dentro de você. Então vamos para o tema de reflexão? Tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Romanos 12. Pergunta para meditar. Em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Qual área da sua vida? É no relacionamento? É no profissional? É no pessoal? Qual área da sua vida? Vamos então para um momento de conexão? Uma formiguinha aqui, ó. Então podem se sentar confortavelmente, se conectarem com a sua respiração. Leve a atenção de vocês agora para o coração, para o centro do seu ser. Faça uma respiração e diga internamente que a tua imagem, Senhor, cresça em mim hoje. E permaneça por alguns instantes nessa comunhão com o Divino que habita em você. E para o dia de hoje, pegue alguma situação na sua vida, no seu dia, quando tiver um desafio ao longo do dia, pergunte-se internamente: o que o Cristo interno que me habita faria em meu lugar nesta situação? O que o Cristo interno faria no meu lugar? Qual iria ser a forma como o Cristo interno iria pensar, iria agir, iria falar? Como o Cristo interno
agiria em meu lugar nessa situação, nesse desafio, nesse conflito? Leve essa pergunta para você hoje. O que o Cristo interno faria em meu lugar? Muito obrigada.